Alô, amigo assinante do canal 5 da NET que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Semana após semana, vamos entrevistando as famílias, né? Mostrando um pouquinho da história de cada um, né? São particularidades das famílias, né? De onde vieram, por que vieram. E hoje vamos falar de mais uma família que contribui muito para o desenvolvimento da cidade de Anápolis. Vamos falar da família Cecílio Dayer. Estamos com Dona Nelly, também com o Dr. Marcelo nesse primeiro bloco, depois a gente vai revezar com outros integrantes da família. Primeiro, e como eu sempre faço, eu gostaria de agradecer, né, pelo fato de estar recebendo a gente, né, dedicar esse espaço para contar um pouquinho da história, né. O que a senhora pode falar, então, da origem da família? Na realidade, nós somos brasileiros, tanto eu... Não, tudo tranquilo, eu falo a descendência. Quanto o Jorge, né, que era meu esposo. Mas nossos pais são árabes, vieram do Líbano, da então, cidade descendência de libanesa. É. Nós somos são libaneses. E meu pai foi casado 2 vezes. Se a senhora puder ir dando nome para pessoas, o nome do pai. Meu pai, Abdallah Miguel Dayer. E do primeiro casamento ele teve a Anice, Nassim e Davi. Anice, coincidentemente, é a avó da minha nora Liliana, que é casada com meu filho mais velho, com Cecílio. Meu sogro com a minha sogra também vieram do Líbano. Ele, Cecílio Elias Dayer, ela, Badia Issi Dayer. Coincidentemente, a minha mãe era criança, vinha para o Brasil e viajou na companhia deles. Ela, como menor, precisava de um maior para acompanhá-la e ela veio na companhia dos meus sogros, né? É engraçado, né? E são vários relatos de famílias que têm essas coincidências históricas, né? Muitas vezes se encontram no navio ou não se encontram lá, vão se encontrar aqui. Porque a minha mãe é Dayer também, e prima não muito próxima do tio Cecílio, que é meu sogro, mas é prima dele. Então, ela foi confiada à companhia dele para vir para o Brasil. Vai ter uma pessoa de referência para trazer, isso, né? Aqui chegando, ela cresceu na cidade de Bela Vista, depois foi para Ipameri, lá conheceu meu pai. Aliás, nem se conheciam, né? Casamento arrumado. E tem muito disso mesmo, Dona Nelly? Tem, verdade. Verdade. Eu estou guardando essa menina aqui, mas essa aqui... Novinha, meu pai viúvo, ela tinha a mesma idade do filho mais velho dele, mas se casaram, viveram 48 anos juntos. E do casamento da minha mãe com meu pai, nós somos 5 filhos. Vamos lá, então, nomes. O duro das entrevistas é lembrar, né? Porque geralmente são famílias numerosas, né? Aí são 5, 6, 7 filhos, né? O contrário do que acontece nos dias de hoje, né? Mas a Dona Nelly tem uma memória privilegiada. Tenho certeza que ela vai falar de todo mundo aqui. Mora em Brasília e ele trabalhou muitos anos no Ministério das Relações Exteriores. Hoje ele é aposentado. E Murden, que foi do Banco do Brasil, também falecido, Leila, falecida, e a Silvia. E hoje sou eu e o Walter, né, da família, que somos vivos. Eu tenho 5 filhos, que graças a Deus estão todos aqui, que é o Cecílio, o Jorge, o Nasser, o Marcelo e o Fernando. E nós tínhamos a Badia, mas Deus a levou quando ela estava com 15 anos. Tá certo. Vamos falar um pouquinho agora com o Dr. Marcelo, nosso outro convidado. O Dr. Marcelo também que é muito interessado em história, né, em dados. Vamos falar um pouquinho da família também. O que o senhor se lembra aí que de repente tenha passado assim, em branco com a Dona Nelly? Não, é isso mesmo. O pessoal veio do Líbano e o relato que característico das famílias árabes, né? Eles vêm em busca de algo melhor, pela guerra, pela dificuldade que viviam lá, né? Então a minha avó Rosa... Ninguém foge de facilidade, né? A mãe da minha mãe veio ainda pequena, estava sozinha no Líbano, então teve que vir para o Brasil, chega numa terra estranha, sem muito contato, muito pequena.
E aí acaba tendo que arrumar alguma coisa, e arrumaram um casamento para ela com um primo, né? Que era o meu avô Abdala. Mas a família foi muito feliz. Eles tiveram sucesso na criação dos filhos, no desenvolvimento da família, na criação era uma coisa muito importante, né? Eu pequeno, eu não convivi muito com meu avô Abdala, que quando ele morreu eu tinha 4 anos, mas uma coisa que marcava muito era que a minha avó falava tanto dele, com tanta respeito, com tanta vontade, que a gente admirava sem nem conhecer. Admira a figura, né? Aquela presença. Exatamente. Assim como a gente... Mesmo na ausência. Mesmo na ausência. Assim como a gente admira o Líbano e gosta do país, eu não conheço o Líbano, mas assim, tem muita vontade de conhecer, mas a gente admira o país pela história que foi, pelo que se conta do país, que é uma coisa que realmente marca quem veio de lá, não esquece as raízes, e apesar de gostar muito do Brasil, né, minha avó não voltou mais no Líbano, né, nem meu avô, então assim, admiravam muito o Brasil, gostavam muito do Brasil, os filhos estão todos aqui, mas não esqueciam do país de origem, né? A referência é sempre importante na vida da gente. Exatamente. Então isso é uma coisa marcante. O meu pai, como ela falou, do lado dela também muitos irmãos, do lado do meu pai também vários irmãos, né? Meu pai era o mais velho, o meu avô morreu, ele tinha 12 anos de idade, para sustentar uma família com 7 irmãos, sofreu muito, minha avó sozinha, não tinha como sustentar, então meu pai já foi para trabalhar logo cedo. Não tinha opção, né? Não tinha opção. Apesar de um tio ter certas posses, meu pai teve que trabalhar muito, e até um fato interessante, poucos anos antes dele morrer, estava conversando ele no armazém, e o armazém era aberto, apesar de não ter muita coisa já na fase final dele, já era aposentado, ele ficava lendo jornal, mas era uma porta de entrada e muitas pessoas passavam para conversar. E aí um dia eu estava lá e tinha um chapa conversando, aí ele falou assim: coisa engraçada, né? Eu e seu pai era menino, catava esterco na rua para fazer horta, e seu pai ficou rico e eu continuei pobre. Então assim, trabalhou muito de pegar esterco na rua para pôr na horta. E a sua avó plantava as verduras para vender num botecozinho que ela tinha, e ela fazia biscoito, fazia docinho, tudo que ela conseguia fazer, ela fazia com as próprias mãos e vendia ali naquele armazém. Assim ela conseguiu criar os 7 filhos. A verdade são dificuldades inimagináveis para os dias de hoje, né? Tanta facilidade que a gente tem hoje, tanta reclamação da vida, tudo é tão difícil, né? Que a gente acha. Voltasse um pouquinho no tempo, talvez a gente valorizasse até mais um pouco. E até nessa linha, como que era Anápolis da época da senhora? Quando nós chegamos aqui não havia asfalto, essas ruas aqui eram de terra, né? Mas... Ainda tinha a linha do trem de ferro? A linha da estrada de ferro. Logo aqui abaixo, né? A gente tá aqui no Bocarro. Eram carroças, a gente... Poeira, então, nem se fala. Tudo que precisava era com carroça mesmo, que era feito, o transporte. Mas a gente gostava muito daqui, é uma cidade que nos acolheu muito bem, porque quando a gente veio... Eu estava casada há 1 ano e meio, deixei de lecionar, gostava demais de lecionar, tive que abandonar tudo, mas nunca me arrependi, porque era a maneira que o Jorginho via o jeito da gente criar uma família. Ele dizia assim: não precisa de você trabalhar, você cuida dos meninos que está muito bom. Então eu podia, graças a Deus, educar meus filhos, vê-los todos formados. Eu acho que só isso basta para a realização de uma vida. Acho que eu me realizei muito bem. Uma coisa interessante, quando meu pai veio para cá na década de 60, no começo de 1960, eles compraram um terreno ali onde era o armazém, onde é o varejão das fábricas, hoje, logo acima dos trilhos, né, da estrada de ferro. E compraram metade do terreno do Pedro Toledo, que já tinha comprado a área toda, e ele falou: meu pai, Jorge, vamos para Anápolis, lá é bom, e eu te vendo metade do terreno. E esses tempos atrás, conversando com o seu Jorge Rajar, ele lembrando quando o meu pai e meus tios vieram para cá,
com o terreno que eles compraram, que eles falaram assim, nossa, mas os sicílios são doidos, vão montar um armazém para cima da estrada de ferro. Ficava a 200 metros do armazém em Goiás, distância mínima. Mas eles achavam assim, porque era depois da estrada de ferro, não tinha muita coisa pro lado de cá. Não ia prosperar. Não ia prosperar. Então, uma distância pequena, mas era para lá da estrada de ferro. E quando o trem passava, realmente você tinha que esperar o trem passar. Eu lembro disso porque eu estudava, quando vinha da escola, se desse azar. Não, eu lembro disso também. Nós somos mais ou menos da mesma geração. Do trem tá passando, você tinha que parar e esperar ali um tempão pro trem passar, para você poder atravessar. Então eles achavam que do lado de cá da estrada de ferro era uma coisa complicada, mas que prosperou. Então, assim, com muito trabalho, realmente eles trabalhavam mesmo, né? Então eles não tinham vergonha de dobrar a manga da camisa e ir para a lida. Não era só o trabalho intelectual, tinha o braçal também. Exatamente, eram eles mesmos que comandavam, que faziam as coisas. Como foi com praticamente todos os árabes, os comerciantes daqui, né? Nenhum fugiu à regra. Seu Jorge Rajar, o pessoal do Armazém Triângulo, seu Afif, todos eles trabalharam muito, né? Suaram a camisa mesmo. Tem história até do Rajar, ele é muito forte fisicamente, o Chapa não tá dando conta do serviço, ele fala, não, deixa que eu vou cuidar desse serviço, ele mesmo carregava o caminhão. Exatamente, é verdade. Então, isso é uma coisa assim, marcante neles, né? Eles não fugiam do serviço mesmo. Não tinha a hora que fosse, estava trabalhando. Então, uma coisa que marcou. Então, na década de 60, eles com armazém, pegaram aquela década de ouro do Brasil, década de 70, do crescimento econômico. Milagre brasileiro. Milagre brasileiro. E aí, lógico, muito trabalho, aí veio a ideia de expandir montando um supermercado. Então eles tinham um armazém, tinham a cerealista que beneficiava o arroz, e aí na década de 70 veio a ideia de montar o supermercado. Foi quando começou o supermercado Serve Mais. Vou contar essa história em foto, se eu puder pegar aí pra gente. Então aqui a inauguração, a foto da inauguração do primeiro supermercado, o supermercado Serve Mais da Praça Bom Jesus, funcionava do lado da Igreja Bom Jesus, né? E foi assim, era um supermercado grande, talvez um dos, para os padrões da época, realmente muito moderno. Eu entendo, inclusive, que poderia perfeitamente funcionar hoje, sem mudar nada. Sem mudar nada, tranquilamente, com o que havia lá, né? Um Galaxy aí. A gente tá até brincando os bastidores sobre o Galaxy, um Galaxy aqui. Eu tô jogando o Galaxy aqui. Então, assim, era muito prestigiado. Foi uma época de ouro, né? Já tá achando até figura conhecida, o Nilo Carlos Moreira aqui, ó. Foi gerente da Cachego. Pois é. Não, aqui tem muita gente conhecida, né? Tem aqui é meu pai, aqui os meninos com chapeuzinho de padeiro. Aqui a foto na época, né? Um gordinho e um Fusca aqui nesse. Fusca. A Igreja Bom Jesus aqui no fundo. Aqui hoje é onde funciona o correio, aqui na outra esquina. É engraçado que a mão aqui é invertida, né? Antes poderia vir, né? Eu acho que aqui era mão dupla na época, né? O seu Salim Caed morava na outra esquina aqui de cima. Então aqui as fotos da inauguração, o pessoal realmente... O Henrique Santilo, prefeito. O Henrique Santilo. Magrinho. Tem mais pra frente aqui, nós vamos ver aqui o padre, o Habib Issa, a minha avó, a avó Badia. Então, a personalidade na época, porque foi realmente uma coisa que marcou a cidade. Aí, aqui lá o Habib, mas... Aqui o Habib. Magrinho. Tava magrinho na época, Habib. Jogador de basquete, jogador de basquete até hoje, tem o Habib. Exime jogador de basquete até hoje. Pois é, aí aqui Então, assim, são coisas que realmente marcaram. Os carrinhos de supermercado, são iguais os que o que eu falo, hoje. Padrão, gente. Foi um pioneirismo, né, dona Nélia? O Jorge foi pioneiro mesmo nessa área. Muito embora a senhora ficasse, como ele disse, pudesse ficar em casa para criar os filhos, participava, por exemplo, alguma coisa do dia a dia do supermercado? Em tudo. Tinha aquela opinião feminina a respeito, isso fica bem aqui ou ali? Tinha sempre, e tudo que precisava, se faltasse um funcionário, alguma coisa, se a gente fosse capaz de fazer, a gente estava ali, à frente, ajudando. E os meninos também? Dava para pegar alguém para trabalhar ou não? Não, os meninos... Era meu sonho que meus meninos começassem a trabalhar desde cedo, mas o pai não aceitou.
Eu já sou de opinião que devia ter trabalhado cedo, começado cedo. Tá certo. Vamos As continuar. caixas registradoras, né, na mesma sequência, em linha. Então é uma coisa que é o que permanece até hoje, né? Não, o padrão Mudou não o se sistema muda. da caixa, mas o padrão do funcionamento do supermercado continua. Entra na lateral, tem a caixa que é a porta de saída. Então esse sistema funciona até hoje, com os carrinhos. Uma coisa que não, realmente, como você falou, não mudou essa parte de funcionamento do supermercado. A parte funcional, os né? carrinhos aqui, a entrada. Então isso eu acho que nesse ponto meu pai marcou em relação a inovar, a não ter medo de fazer, de enfrentar e de realmente Buscar algo novo, né? Para a cidade. Eu me lembro muito do Serve Mais, a questão da diversidade, né? Eu era fascinado com o quê? Forte Apache. Vendia o saquinho com índiozinho, soldadinho do Forte Apache, rapaz. Não podia entrar no supermercado, tinha que levar um saquinho. Tinha que levar um saquinho daquele Forte Apache. Vamos conversar agora com o Jorge Cecílio e também com o Nasser, para contar um pouquinho mais dessa história. Bom, Jorge, Dr. Marcelo e também a Dona Nelly estavam falando da história, né? A história da família, mostraram fotos antigas do Serve Mais. Eu não vou perguntar aqui a idade de cada um, se é mais novo, se é mais velho, doutor Marcelo, mas o que você lembra daquela época? De como funcionava o supermercado, se vocês participavam, se vocês iam, como que era a visão? Vocês eram bem mais novos, de criança entrando na adolescência, de ter, de repente, um supermercado à disposição ali. Passava isso na cabeça de criança? Na verdade, eu sou mais velho que o Marcelo, eu tenho 48 anos. Revelou, então. Já, a idade é um livro aberto. Na verdade, a gente não tinha um supermercado à disposição, porque... Mas eu falo assim, né, que é figurativo, do imaginário. Porque todas as vezes que você pegava algum produto e tinha a ideia de que aquele produto era seu, meu pai fazia passar no caixa e pagar. Então, e o que foi um exemplo interessante, porque a gente tinha noção também de só possuir aquilo que você consegue pagar. Eu cheguei a trabalhar no supermercado um mês, eu tinha 12 para 13 anos, achei que eu fosse ser gerente. E qual foi a função? Meu pai me colocou para ser primeiro lavar batatas no fundo do supermercado e depois abastecedor. No final de um mês eu não recebi salário, que lá só recebi minha mesada, aí eu pedi minha demissão, foi frustrante. Aí partiu para os estudos? Aí eu continuei nos estudos, ainda bem. Bom, e a família árabe, a gente sempre fala, muitos dos que vieram antes, eles não tiveram oportunidade de estudar, né? A vida era só trabalho, na verdade. Mas eles faziam questão de que o filho estudasse, né? A visão de prosperidade, além dos negócios, era o quê? Estudar, né? E ter um diploma. Aconteceu com vocês também? Com toda certeza. A gente sempre ouvia, tanto meu pai quanto a minha mãe, que a única herança que poderiam deixar com solidez seria a formação profissional. Porque a partir daí a gente pode trilhar os caminhos pelos nossos pés. E isso, na verdade, é uma medida extremamente acertada, e a gente vê nas gerações atuais que foi também uma medida da época, né? E coincidiu com todo esse processo que hoje a gente vive do Brasil, sendo hoje um celeiro de doutores, de diplomas. E graças a Deus, as famílias árabes, elas mantiveram, a partir da segunda e terceira geração, essa cultura de formar os filhos e produzir cada vez mais, ajudando também o próprio país, não apenas o trabalho para acumular fortuna. Eu achei que entrou em sintonia com o berço, com o próprio país, né? Certo. Vamos fazer para o Nasser aqui uma pergunta baseada na resposta do Jorge. Foi oferecido algum cargo no supermercado para você também ou não? Rapaz, eu era muito novinho, acho que não deu tempo na época de trabalhar no supermercado, não. Eu lembro que era novo, ia lá sempre com meu pai, mas essa questão do tudo que queria ter que pagar, acho que foi muito importante, muito marcante mesmo, né? Não, você quer, você paga, né? Não tem para pagar, então não é seu. Não é porque o supermercado era da família que tinha essa liberdade de sair, pegando o que queria e etc. Né? Certo. Chegaram a ter quantas lojas aqui na cidade? Você lembra? Rapaz, na cidade, se não me engano, foram 11 lojas aqui em Anápolis e mais 12 em Anápolis e 2 em Goiânia, 12 em Anápolis, 2 em Goiânia, alguma coisa assim.
Não, acho que é isso mesmo, é porque eles não gostavam do número 13, então... Aí pulava. Pulou o 13, é isso mesmo. Não tinha a loja 13, nunca teve. Verdade. Bom, tá certo. Bom, voltando um pouquinho no tempo ainda, é sempre bom a gente pegar essa visão de criança em relação aos pais. Que tipo de espelho foi o seu Jorge para você? Uma vez que você carrega o próprio nome dele. Carregar o nome às vezes é pesado, né? Porque pesa mesmo, de fato. Tem vários estudos psicológicos, inclusive, sobre a figura do Júnior. Vamos analisar, então. Ou carregar o próprio nome. Mas, efetivamente, a figura de um pai que impunha limite e disciplina, isso marca profundamente. A relação do meu pai com a gente, quando muito crianças, era aquela relação um pouco severa e um pouco distante, natural da geração dele, mas à medida que a gente foi crescendo e quando a gente se torna adulto e constitui família, muda por completo a relação e passa a ser uma relação de amizade, cumplicidade, e isso eu guardo comigo. Como guardo, eu acho que talvez a grande honra de ter participado da última noite do meu pai, ou seja, da noite que antecedeu a sua partida. Eu estava no hospital com ele, e isso eu trago com uma recordação muito especial por ter podido estar ali naqueles momentos mais ou momentos supremos, porque foi uma pessoa que não deixa de ser um exemplo, apesar de ter os erros que todos cometem, que todos os pais cometem, como eu como pai cometo, mas acaba sendo um exemplo marcante, não pelo que realizou, não pelo que produziu no que diz respeito a patrimônio, dinheiro, mas pela figura, pela posição de pai, o pai que interdita, que educa e que permite que o filho cresça. Isso eu vou guardar sempre. Bom, ele falou em questão de interditar. É difícil falar não para filho hoje em dia. Sim. Né? O seu Jorge, a dona Nelly, eram pais rigorosos até que ponto? Eu acho que no ponto que a geração deles era, né, era questão da própria geração que a gente cresceu e foi educado, era uma geração mais rigorosa. Os pais eram mais rigorosos, né, cobravam muito. Aquilo que eu sempre falo, bastava um olhar, já sabia. Olhar, não, mas naquela época podia dar tapinha, podia puxar a orelha, né? E outras coisas mais. Ainda bem que a gente já não era mais da época da palmatória, mas fora isso aí a gente lembra muito. E ele realmente, como o Jorge falou, uma pessoa muito rigorosa, né? Um empreendedor nato, né? Mas uma pessoa muito rigorosa e justa, né? E a dona Nélia era mais tranquila? Porque já que a maior convivência naturalmente ela conhece. A dona Nélia era super mãe, né? Acho que ela fazia um papel muito importante, que era justamente a presença maior, como meu pai tinha envolvido muito com os negócios e tudo, e a figura paterna ficava mais aquela questão do rigor. Era ela que era o apoio, né? E como diz o outro, o pau para toda a obra para os filhos, né? Então essa figura, como continua até hoje, né? Mas tinha chinelada certeira, boa de alvo. Mandava correr, já acertava as pernas ou a bunda com o chinelinho. Não, e não é fácil lidar, né? Porque o que a gente fala, hoje são famílias menores, um filho, 2, quando muito 3, né? Agora você dá de repente 4, 5, 6 filhos, em muitas famílias. Tem família que tem 10, 11. Eu não consigo imaginar como que o pessoal consegue organizar uma casa nesses moldes. E eram famílias fechadas, né? Hoje em dia que a gente vê família aberta, onde o amigo do seu filho, ele passa a participar da sua intimidade e confunde muito a cabeça. Até porque a questão de essa geração de agora, geração sem limites, eu não sei onde a gente vai chegar. Não, eu na minha opinião, o problema mais sério hoje em dia é isso aí, é estabelecer limite, né? Porque uma geração que de repente foi muito limitada, ela acha que tem que abrir tudo para a nova geração, né? E acaba cometendo um erro muito grave, né? Porque o que a criança mais quer é ouvir o não como um sinal de amor. E quando ela tem tudo, a cabeça dela se confunde. Porque a grande vantagem da interdição do limite é que ensina a criança a refletir e a pensar. Quando ela não tem limite, quando ela não ouve o não, ela não elabora e se acha poderosa, acha que pode tudo e se torna uma pessoa em busca de sensações que não saciam nunca. Daí o grande problema hoje de vícios e tudo mais, né? Então eu acho que a geração dos nossos pais, por mais que tenha uma geração intermediária reclamasse de severidade, eles estavam no caminho certo.
E como retomar isso aí? Vou perguntar para o Nasser. Como retomar essa severidade sem, de repente, ferir suscetibilidades, né? Deixar, ou melhor, invadir a privacidade do filho, né? O filho está acessando a internet, aquela coisa toda, e tem pai que acha que não, tem que dar liberdade. Como lidar com isso, na verdade? Esse é um desafio, né? À medida que você dá liberdade hoje para todo mundo ter noção de tudo que acontece na sua vida, né? A vida passou a ser um livro aberto, né? O mundo está dentro da casa da gente, na verdade. O mundo está dentro da casa da gente, o filho está compartilhando tudo. Os filhos, eu acho que cabe a nós pais ficarmos vigilantes, né? Nesse sentido de estar acompanhando. O filho tem uma página no Facebook, vai ser meu amigo, né? Tá no Twitter também, vou segui-la no Twitter, né? Assim, e em todos os outros, que é a maneira que a gente tem de estar compartilhando da mesma tecnologia que eles usam e que é o convívio do dia a dia deles, entre os amigos, né? Que não tem como fugir disso, na verdade. Não tem como fugir, então não vamos reprimir, mas vamos acompanhar o que acontece e estar presente na hora que precisa, na hora que a gente vê alguma distorção, alguma coisa que não está indo tão bem, né? Porque, como está provado, repressão demais também não adianta, né? Mas também, como foi dito, não podemos deixar sem nenhum valor, né? As crianças crescerem do jeito que quiserem, né? O valor a gente é que passa, né? É justamente nessa hora que a gente repreende, que a gente está presente, que a gente demonstra mais o nosso papel, né? De pai, de conselheiro também, de amigo, né? Amar também implica dizer não. Se eu puder pegar um livro, porque a gente sempre fala de história, a família Cecílio Dayer tem história para contar, tem livros editados, né? Na verdade, a família se torna Cecílio Dayer, porque Cecílio é o nome do meu avô, pai do meu pai, e como ele partiu muito cedo, todos os filhos dele colocaram o nome dele, na tradição árabe de ter o nome do pai como segundo nome, os descendentes do Cecílio Elias Dayer, eles colocaram Cecílio como mais um sobrenome em homenagem ao pai que partiu muito cedo. Sim, isso é interessante. E a família Dayer, na verdade, por ser de Sheikh Toba, onde 3 grandes famílias predominam, a família Dayer, a família Hassi e a família Nabut, os descendentes dessas famílias que vieram para o Brasil, eles têm livros escritos. Tem o livro do Said Miguel Dayer, de Goiânia, que fala da cidade de Sheikh Toba e as 3 famílias, e o livro da dona Lígia de Moura Hassi, saudosa dona Lígia, esposa do Dr. Luiz Hassi, que fala dos cedros das palmeiras, que fala da história das 3 famílias também. No caso do livro da dona Lígia... As palmeiras, no caso, seria de Goiânia. Isso, Goiânia. A família Hassi, família Dayer e família Nabut. Então são 2 obras em que tem as descendências das famílias, da família Dayer, no caso. E a gente se inclui nela. Isso é muito, muito interessante. Acho que você... as pessoas, quando podem resgatar, saber de onde vieram, por que vieram, porque estão aqui, é muito importante, né? No mundo que cada vez mais a notícia está instantânea, né? O que é manchete há 1 minuto atrás, daqui a 2 minutos já vira coisa passada, já era passada. É importante resgatar a história, né? Com certeza, né? E deixar registrado que o livro do Said Miguel Dayer, ele foi uma pessoa que sempre teve essa preocupação, não desmerecendo o livro da dona Lígia, uma pessoa que sempre foi ligada a essas questões de deixar gravado de alguma forma os fatos históricos, né? Tanto que ele foi também o criador do Museu da Imagem do Som de Goiás, foi com o material que ele arrecadou, né, que ele levantou, e em função disso aí eles criaram um museu, né? O Museu Goiano, né, da Imagem do Som. Ele é pai do... É o pai do Tavinho Dayer, que é o compositor, né, já tem uma certa fama e muito ligado à cultura do estado de Goiás, né? Tá certo. O que é curioso é que Sheikh Toba é muito, muito próximo de Safita, de onde veio a maioria dos sírios. Não, toda entrevista minha, invariavelmente, Safita ou Master Hello. E Sheikh Toba é ali perto. Então teve uma corrente migratória daquela região para a nossa cidade. Isso é curioso. É curioso citar o fato. E uma coisa que eu sempre falo, e é recorrente nas entrevistas, né? É a coragem desse pessoal, né? De sair praticamente com roupa do corpo e como se diz, uma matula nas costas. Dinheiro praticamente nenhum. Referência, às vezes, inexistente. Idioma desconhecido. Nada, né? E para fazer a América podia ser
Nova York, podia ser Santos, podia ser o Rio de Janeiro, podia ser Buenos Aires, na verdade. É de se admirar. Nácia, você consegue se imaginar numa situação dessa? Rapaz, já tentei muitas vezes, né? Falando sinceramente. Com certeza, né? Uma situação que é um desafio que eles tinham, né? A gente fica vendo agora os haitianos vindo aqui pro Brasil em busca de oportunidade, né? Enfrentando tudo. Vocês imaginam eles vindo lá do outro lado do mundo, né? De navio e... Aquela viagem agradável. Aquela viagem, né? Deve ter sido muito agradável mesmo, que você está falando. E depois vir aqui para Goiás, né? Seguindo a linha de ferro, na estrada de ferro, né? E graças a Deus, acho que os árabes ajudaram a escrever uma história muito bonita, né? Não só do estado de Goiás, da nossa cidade, né? Mas como do país também, colaborando, né? Mostrando que esse desafio que eles enfrentaram, né? Foi vitorioso. Eu acho que a gente se imaginar no lugar deles realmente é muito complicado, né? Anápolis seria a mesma sem a presença dos imigrantes árabes? Possivelmente não. Anápolis teve um apogeu com os Pina e depois teve um segundo apogeu a partir daí com os árabes, e começou com o Jorge Pedreiro, e sou casado com a neta com uma neta do Jorge Pedreiro, e os árabes trouxeram a dinâmica do comércio e incluíram Anápolis, na verdade, um papel importante na construção de Brasília e na própria sustentação para o crescimento de Goiânia. Eu acho que a grande lição que os árabes trouxeram, a lição do imigrante, é a gana pelo trabalho e construir a cidade. O árabe chega na cidade e a toma como sua. Ele mistura, muitos árabes casam com os brasileiros e criam família, laço e amor pela cidade. Isso é muito interessante. Eles não são ciganos, né? Não passam, eles ficam. Vocês procuram preservar isso em família? E a gente está aqui num dia especial, essa gravação feita no sábado, no terceiro bloco, inclusive, vocês vão ver uma receita de quibe. É importante manter esse laço cultural, não deixar ele se perder com o tempo. Os pais de vocês passarem para vocês, assim como os pais deles passaram, e vocês passarem para os filhos? Ah, com certeza, né? Acho que principalmente os valores maiores, né, de preservação da união da família, né, de valorizar os filhos, né, e dar a eles a melhor educação possível, né, o rigor que deve haver. Isso aí é importantíssimo, a gente preserva e carrega com orgulho isso aí, né, de agir assim. E também essa própria cordialidade que tem do povo árabe, né, de estar aberto a receber outras pessoas e também gostar de ser bem recebido também, que é o que aconteceu aqui em Anápolis, né? Acho que os nossos descendentes foram bem recebidos e por isso se instalaram e ficaram aqui na cidade, se identificaram muito com a cidade, né? Então isso é muito importante mesmo, a gente preservar aquilo de bom que a gente, né, conseguiu absorver dos nossos pais, dos nossos avós. Tá certo. Uma mensagem final, doutor Jorge? A alegria estar com vocês num programa que tenta mostrar a história, a corrente migratória árabe, e saber que, de certa forma, nossos ascendentes conseguiram participar com algum material para essa história tão bonita que é a história do povo árabe. Vamos ter uma receita hoje, né? Vai ser um programa um pouquinho diferenciado. Dona Nelly vai contar os segredos, né? Se bem que eu acho que nem todos, né? De como fazer um tradicional quibe árabe. Qual que é o primeiro passo, Dona Nelly? Primeiro passo, eu separo o trigo e lavo. Eu não uso o processo de lavar com água fria. O normal das pessoas fazerem é isso, é água fria. Água fria, espremer. Eu não faço isso. Eu coloco o trigo na vasilha, deixo uma água aquecer até mais ou menos 70 graus antes dela começar. Antes do ponto de ebulição, né? Antes do ponto de ebulição. Coloco em cima do trigo e deixo umas 20 minutos, de 20 a 30 minutos. Ele cresce e fica assim, olha, e molinho, soltinho. Certo. E isso causa algum diferencial no sabor ou não? Eu acho que causa um diferencial na hora de preparar o quibe. Eu senti em termos de isso. textura, de liga? De liga. Eu senti isso, achei que se tornou mais fácil. Talvez seja até uma coisa tola, né, da minha parte, mas eu achei mais fácil. Não, com certeza e achei não. que foi melhor.
O passo seguinte, qual que seria, então? O passo seguinte já é o preparo do quibe, é colocar os temperos. Eu não coloco muita coisa, eu só coloco, no trigo eu coloco sal, uma pimenta do reino branca que eu uso, e a carne. A carne eu faço questão absoluta de usar colchão mole. Tá aí mais uma dica, né? Que cada um tem sua receita, né? Eu não tenho nenhuma, né? Eu vou seguindo as dicas aqui que eu tenho certeza que eu vou me dar bem depois. Colchão mole. E eu compro ela moída lá do açougue, mas eu peço pro rapaz escolher bem escolhidinho, trazê-la limpinha. Tirar aqueles nervinhos, aquelas coisas. Nervinhos, sovo bem os dois, a carne com o quibe, com o trigo, é bem amassada, bem sovado. E aí tem que ser esse processo manual mesmo? Eu falo por causa da máquina que está ali atrás da gente. A máquina é só para moer. Eu ainda sou do tempo. Porque você acha que se eu fosse mais antigo um pouquinho, talvez eu usasse até o pilão, né? Que era o que eles usavam. E com esse tanto de homem na casa, a senhora não coloca eles para fazer esse trabalho, não? Não. Eles chegam e já está tudo pronto. A casa de mãe é uma beleza mesmo, é uma maravilha, né? E segue essa rotina todo sábado. É todo sábado. Eu quero que Deus me abençoe e que eu continue por muitos anos ainda reunindo meus filhos, porque eu acho que só se reúne em volta de mesa. Para se reunir uma família, tem que ter uma mesa, né? Não, com certeza. O doutor Marcelo está dando muito palpite antes aqui nos bastidores, antes da gente começar a ser bloco, faz assim, faz assado, mas é só comer, né? Mas ele sabe, o Marcelo gosta de cozinha. Não, ele sabe só a teoria ou tem a prática também? Será que sabe da prática? Não sei, eu ainda não vi. Porque a teoria vai muito bem, né? Vai. Ele assa um quibe na casa dele, mas depois dele arrumado. Vou até questionar ele aqui um minutinho, pera aí. Ó, vou entrando aqui no enquadramento, ele tá só acompanhando aqui, tá igual o treinador, né? Que ele fica na beira do campo, marca aqui, pega ali, cerca, lateral avança, vai ali. E na prática? Só supervisionando. Né? Você já tá de bracinho cruzado, mãozinha limpa, não colocar a mão na massa, não. Não, mas o processo não é muito fácil mesmo, não. O processo é difícil. Porque parece muito simples, mas a questão do tempero, do ajuste, não é tão simples assim. Né? Tanto o preparo da massa, da base ali, que é a carne com trigo e os temperos, o recheio, que também não é tão simples. Depois de pronto, já amassado e preparado, pôr na grelha é fácil, isso eu faço. A especialidade dele é colocar na grelha, tira e põe na manteiga de leite, depois isso é o mais fácil. Mas realmente esse processo inicial, para chegar no sabor, porque tem um sabor diferente. Então esse sabor é que é uma coisa mais complicada. Resumindo, medicina é muito mais fácil, né? Mais fácil, Então tá certo. Então vamos com quem entende realmente da coisa. Muito obrigado pela participação, viu? Eu solvo bem, uso água gelada. Eu acho que a água gelada faz com que o quibe tenha uma liga melhor. A minha mãe, tudo que ela fazia, a hora que ela terminava, ela fazia uma cruz. Isso aí é involuntário. Tudo que eu faço, eu ponho uma cruz. Talvez seja coisa já que a gente traga de criança. Eu faço as bolinhas para ver se consigo fazê-las no mesmo tamanho, para depois abrir e rechear. E o quibe fica assim, já recheado. Daqui ele vai para a grelha, e assado e passado na manteiga de leite, que é frita. Não é aquela manteiga crua, tem que ser a manteiga frita, né? Realmente é gostosa. Tem muitas pessoas que preparam o quibe, deixam congelado, já na geladeira, pronto, depois é só assar. Mas eu acho mais difícil assá-lo congelado do que ele preparado assim na hora. Tem que fazer o processo e prepara e come na hora. Mesmo porque eu acho que não sobra nada também. Né? Não costuma não, né, Marcelo? Mas às vezes sobra. Não, hoje comigo aqui não vai sobrar não, viu? Pode ficar tranquilo. Então vai ser ótimo. A gente abria antigamente assim, na mão. Certo. Mas demora, mas o processo era esse, assim. No recheio é carne moída, hortelã, que eu gosto muito de hortelã, cebola e... Esnoba. Aí põe uma tampinha em cima da outra,
Vem, Flávia, fechar, você ainda sabe? Aí a gente junta as mãos assim, e aqui o quibe é fechado só nessa parte da mão, olha. Não fazer aquele amassamento todo do quibe. Porque ele não fica pregado um no outro. Ele só fecha nas beiradas. Ó. Eu achei mais fácil assim, forra o local com plástico, coloco as bolinhas, põe plástico em cima e dou uma batidinha aqui, ela sai redondinha, como se ela tivesse saído da minha mão. Aí sai mais fácil. Sabia que tinha um segredo. Segredo não, todo mundo tem esse segredo. Esse segredo é antigo. Eu acho que o segredo maior do quibe está na carne mesmo. E tem que ter um açougueiro de confiança? Minha mulher sempre fala que tem que ter um açougueiro de confiança. Porque às vezes você pede uma carne, você pede o colchão mole. Ah, não, patinho é melhor. Talvez seja melhor, mas eu só gosto do colchão mole. E não aceito que eles me tapeiem, não. Porque tem de cara a senhora conhece? Eu conheço carne, mas tem açougueiro que tapeia mesmo. Nossa, minha mãe fica brava. Quer ver minha mãe ficar brava e ela pediu uma coisa, o açougueiro queria entregar outra. Isso é o que você mais encontra. Esses dias o açougueiro quis me tapear, fui lá, briguei até com ele. Tudo bom? Tudo tranquilo? Qual que é a revelação que você tem para falar aqui a respeito da dona Nelly no açougue? Não, a minha sogra realmente, ela tirou a faca da mão da açougueira. Não, me dá essa faca aqui, eu vou te ensinar a cortar essa carne. Entrou para trás do balcão, tirou a faca da mão da açougueira e cortou a carne. Essa cena eu assisti. Foi presencial, não é história, né? E a cara dele? Ele aceitou, porque ela é cliente antiga. Claro, deu preferência. Ele estava meio em estado de choque. Quem não fica... Não, e a primeira reação, tirou a faca, né? Vai fazer o quê comigo? Aí no final era só para ensinar a cortar. Só para ensinar. Não lembro qual corte que era. Era alcatra. Alcatra? Era alcatra? Ele estava cortando de um jeito contrário ao que eu gosto de cortar. Depois de pronto, na hora de colocar na grelha, se ele não tiver perfeito, ele desmancha. E já aconteceu com a gente. Mas a senhora faz também o caque, então? Faço. Todo esse tipo de comida eu faço. Porque eu acho que a família árabe, principalmente a família árabe mais antiga, ensina as filhas a fazerem a comida, porque as mães fazem... Passa de geração em geração, de geração em geração. E desde criança eu vendo minha mãe fazer, vou aprendendo e acha que tem que conservar, tem que fazer, tem que... E assim, faz sem sentir, sem perceber que está fazendo as coisas, a gente está fazendo. Você vai passar um sábado diferente, assim, sem fazer o quibe que você preparar? Acho horrível. Quando eu viajo, sábado, para mim, eu não gosto de estar fora de casa, não. Porque antigamente a gente se reunia os domingos. Depois, como o domingo foi ficando um dia que eles queriam tirar para a família, né? Vão casando. Então a gente passou para o sábado. Eu vou até adiantar para a senhora, se ela estiver estressada, qualquer coisa assim, se sentir falta de comida, a cozinha lá de casa, sábado está à disposição, viu? Ah, que ótimo. Eu já tive convite também do doutor, foi o João, né, Marcelo? Vou levar a senhora para minha casa, para a senhora fazer uma comida lá. Bom, aí é daqui então para a grelha. Daqui para a grelha. Dona Nélia, eu estou notando aqui, né, arroz cristal cerealista Cecílio, né? Bom, vocês já tinham essa marca e chegaram a produzir arroz também? Chegamos, nós tínhamos a máquina de beneficiar o arroz. Inclusive, doutor Marcelo, acho que tem uma embalagem aqui. Tem várias ainda. É porque o arroz de primeira tinha esse nome, Cristal. E nós tínhamos um outro arroz, que era o arroz de segunda, que naquela época a classificação era assim. Você não deve ser do seu tempo, mas... Era feito assim. O arroz de primeiro era o arroz cristal e o segundo era o arroz... Não, esse é arroz tipo 2, que era o arroz que, quando na máquina de arroz, na década de 60 e 70, que quando os irmãos Filhos vieram, eles tinham a cerealista Cecílio. Funcionou na década de 60, década de 70 e até parte da década de 80. Antes do supermercado, aí depois conviveu com o supermercado. Então, o arroz
o beneficiamento de arroz é antes do supermercado, antecede o supermercado. E tinham as marcas. E aí o arroz Cristal era uma marca. Tem o arroz Chavante, que era o segundo arroz. E depois, mais para frente, quando começou o supermercado Serve Mais, meu pai criou o arroz Serve Mais. Então teve também o arroz Serve Mais. Esses arroz eram vendidos basicamente nos supermercados da rede. Né, no supermercado Serve Mais na época. E a marca não foi registrada? A marca não foi registrada. Por isso que quando surgiu o atual, né, ele teve que desaparecer com esse. Não tinha. Não havia essa preocupação na época, né? Não é? Essa meu pai não preocupou, não registrou o supermercado Serve Mais, não registrou o arroz Cristal, na década de 60, 70, apesar dele, é interessante, porque ele assim, ao meu ver, ele era meio visionário, ele tinha uma antevisão das coisas, né? Então, criou o arroz Serve Mais. Eu vou abrir até um parênteses, o que os supermercados atuais hoje fazem, tem suas marcas próprias, ele já tinha 30, 40 anos atrás. Exatamente. Então, mas ele não se preocupava em registrar a marca. Talvez porque na época a questão de palavra, a questão das pessoas já conhecerem. Puxa vida, se é dele, por que eu vou, né? Vou tomar. Então a coisa ficava. E aí ele não tinha essa preocupação mesmo. Então o arroz Cristal, um arroz que teve, na época era beneficiado pela cerealista Cecílio, na época. Que Anápolis foi um polo de cerealistas, né, enorme, muito grande, vários cerealistas. Exatamente. Meu pai viajava procurando ter conhecimento do que havia de novidade no comércio, né? Ele nunca deixou de ir a não é congresso, as convenções internacionais, nacionais, ele participava de tudo, estava sempre em contato com essas grandes firmas para trazer as novidades para cá, para Anápolis. Até que o padrão do supermercado, para a época, é o mesmo padrão que tem hoje, não muda nada. Um supermercado muito bom, muito bem organizado. O primeiro supermercado nosso, que foi o Bom Jesus, era de uma qualidade excelente, né? Já vendeu até vestido de noiva dentro do supermercado. Eu vi umas fotos antigas, tinha até boia também, né? Boia salva-vidas, né? E uma coisa interessante, quando ele viajava, seja para convenção do supermercado, ou às vezes a passeio, e ele via alguma coisa diferente, então na França ele viu o croissant. E trouxe o croissant para cá, ia para dentro da padaria com o padeiro. Até descobrir como fazia e fazer para vender. Ele queria saber o processo. E desenvolvia e começou a vender. Então, vendeu o croissant aqui em Anápolis. Foi fazendo teste. O mini pão francês também viu fora. Vamos fazer aqui, a bisnaga maior. Então eram coisas que ele via lá e trazia para vender aqui também, para desenvolver e fazia aqui, para vender na rede. Era processo trabalhoso, ia para dentro da padaria, ficava com o padeiro até eu sair do jeito que ele achava que era o jeito certo. Então, mas assim, eram inovações que traziam para a população. Entrega a domicílio do supermercado. Quase ninguém fazia isso. Isso eu lembro que no pacote tinha. Não tinha entrega a domicílio. Então era uma coisa que encarecia o processo, mas ele entregava. Entregava de bicicleta, entregava de caminhão, mas entregava a domicílio. Então o cara fazia a compra, deixava lá e a entrega era entrega a domicílio. Como o senhor mesmo disse, né? Tinha antevisão das coisas, né? Todas as noções ou visões do supermercado moderno hoje, é claro, excluindo a internet, que não teria, né, nem cabimento, mas todos esses processos já eram utilizados na época. Era coisa de visionário. De novidade, ele procurava conhecer e trazer para dentro do comércio dele. O que ele estivesse fazendo, ele queria que tivesse alguma inovação. Tá certo. Então, é por isso que a gente está contando essa história, né? Para resgatar esses detalhes, esses dados interessantes. Doutor Marcelo, obrigado pela participação mais uma vez. Pode voltar lá para o cargo de treinador, viu? A gente vai continuar aqui. Bom, amigo Sinage, o passo final é esse aqui, né? O quibe para ser assado, né? Na grelha, né? Na grelha. A fila aqui estava grande. Eu que espantei o pessoal da fila, viu? Mas estava grande a fila. Tem que pegar até 100 aqui. Eu, como sou esperto, eu peguei e furei a fila. Já está preparada aqui com pão sírio. A gente vai degustar. Antes até de degustar, eu queria agradecer mais uma vez a dona Nery pela participação, né? Ensinou o segredo
quibe pra gente, né? Porque tem alguns segredos que não se revelam, outros são revelados, né? Mas ela não se importou em momento nenhum de contar um pouquinho da história da família e também mostrar essa receita pra gente. Fizemos um programa hoje diferenciado. Dona Adélia, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Estou sempre às ordens, quando quiserem qualquer coisa, estou eu aqui, à disposição. Eu já falei, minha cozinha sábado está à disposição também, viu? Pois é. Bom, mais uma vez, muito obrigado, amiga assinante. A gente volta com o próximo programa para falar um pouquinho mais da colônia, né? Hoje fizemos um programa diferenciado, mostramos uma receita, né? A gente procura isso aí, né? Contar não só a história, mas mostrar fatos também, coisas pitorescas, coisas do dia a dia, né? Como que é a tradição, principalmente no caso específico de hoje, da culinária. Mais uma vez, muito obrigado e até logo mais.